Bom, eu queria aqui abordar hoje com vocês o tema espiritualidade e recuperação de dependência química e alcoolismo, né? Aproveitando que a gente está numa semana um tanto quanto mística, né? E aproveitando também um gancho que eu deixei num vídeo ontem, porque ontem uma pessoa me perguntou assim, vício tem cura? E aí eu fiz um vídeo de respostas, né? Um vídeo com uma sequência de vídeos com resposta, onde na última sequência, no finalzinho, eu deixei essa provocação, vamos dizer assim, em que para tratamento, para recuperação de dependência química e alcoolismo, a gente precisa dar uma atenção especial para a questão da espiritualidade, tá? E por que a gente está numa semana um tanto quanto mística, né? Então, assim, ó, hoje é dia 1º de novembro de 2023, né? Então, ontem foi dia 31 de outubro. Ontem se comemorou, né, os irmãos protestantes evangélicos, eles comemoraram aquilo que eles chamam de Reforma Protestante, né? Foi comemorado no dia de ontem, que é uma data, claro, ligada à espiritualidade, tendo em vista que são cristãos, então é uma data relacionada com Jesus Cristo, tá? No dia de ontem também, por coincidência, foi comemorado o dia de Halloween, né? Que os próprios irmãos evangélicos, né, eles combatem com força essa data, argumentando que é uma festa que mexe com poderes ocultos, poderes do mal, etc. Tá? Não vamos entrar no mérito aqui de quem está certo, quem está errado, mas por isso que a gente está vivendo uma semana um tanto quanto mística, tá? E aí a gente pula para o dia de hoje, né? Então hoje, por exemplo, a gente já está numa data comemorativa católica, né? Então hoje, por exemplo, a Igreja Católica comemora, vamos dizer assim, o Dia de Todos os Santos. Então, dentro da Igreja Católica é o Dia de Todos os Santos, que é uma data mística, não é? Por quê? A Igreja Católica, ela acredita que assim como existe uma igreja aqui na Terra, que é chamada de igreja militante, de nós que estamos vivos aqui, do jeito que a gente está aqui em carne e osso no planeta Terra, a igreja defende a ideia que existe uma igreja também no céu, que é a igreja chamada de igreja triunfante, que é formada por aquelas pessoas que são chamadas de santos, que já conseguiram chegar no céu, que já estão junto com Deus no céu, não é? Então, às vezes é um pouquinho difícil de explicar esse entendimento para quem não é católico, né? Mas a questão é simples, né? O que a igreja acredita? Que existiram homens que aqui na Terra chegaram num estado de santidade, né? Por graça de Deus e também pela busca espiritual própria, né? Então, buscando e tendo a graça, né? Algumas pessoas conseguiram a santidade e essas pessoas, depois que morreram, estão no céu, né? Então, o que a igreja acredita? Que a igreja triunfante, que é a igreja que está no céu, de pessoas, né? Não são entidades, são pessoas que viveram aqui na Terra e que morreram na graça de Cristo, que essas pessoas que estão na igreja do céu estão em comunhão com a igreja que está aqui na Terra, não é? Não é porque nós ainda não fizemos a passagem aqui da morte que nós não estamos em comunhão com a igreja que está no céu. Então é uma data mística, espiritual, em que a igreja celebra essa comunhão dos santos da igreja que está no céu já, porque conseguiram chegar lá, por graça de Deus, que morreram em Cristo e estão lá, da comunhão dessa igreja com a igreja que está aqui na Terra, tá? Então, acho que não tem nada de errado com isso, é uma coisa muito simples. E amanhã se comemora outra data católica mística também, né? Que é a data dos finados, né? Em que a igreja ora pelos fiéis defuntos, tá? Que também é uma coisa um pouco difícil de explicar para quem não é católico, mas para quem é católico é até simples de entender, porque o católico ele acredita que existe algo chamado purgatório, né? O purgatório, vamos dizer assim, é uma antessala do céu, entende? Então o católico acredita que existem almas que estão no purgatório, só que essas almas, elas tem certeza que já estão no céu.
entende? Porque assim, ó, o que que se acredita? Que existem pessoas que morreram em estado de santidade plena, em comunhão total com Deus, amando de fato a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como é ensinado. Então existem pessoas que morreram em comunhão plena e foram direto para o céu, e existem pessoas que morreram em comunhão com Deus, mas não a comunhão plena. Pessoas que ainda mantinham alguns pecados que precisam ser expurgados. Por isso que se chama purgatório. Por quê? O que se acredita? Que o nosso pecado não chega na presença de Deus. Então existem algumas pessoas que já são salvas, que já estão destinadas ao céu, morar no céu, mas que ainda estão no purgatório. Entende? E essas pessoas também fazem parte da igreja. Por quê? Porque são almas, são pessoas. Então, nós acreditamos em vida eterna. O católico acredita em vida eterna. Não é quando finda essa vida aqui, carnal aqui, que a gente tem na Terra, que acabou. Ainda existe uma vida além dessa, seja no céu ou seja no inferno, como que se acredita, né? Porém, algumas pessoas não têm a graça de ir direto para o céu e precisa ficar um período ali no purgatório, não é? Isso quer dizer que é uma segunda chance? Não, não é uma segunda chance. As pessoas que estão no purgatório já têm certeza de que estão no céu. Entende? Não é uma segunda chance. Eles não têm a mesma oportunidade de estar com Cristo como a gente teve aqui na Terra, não é? São pessoas que escolheram por Cristo aqui na Terra, mas não morreram em estado de santidade. Então, conseguiram a salvação, mas precisam passar um período lá. Entende? É uma coisa mística, não tô pedindo que ninguém acredite aqui desse jeito, né? Só explicando como que funciona, né? Então é uma data mística. Então, nesse dia, a igreja vai estar rezando ou orando por essas almas que estão no purgatório. Para quê? Para que a gente peça, interceda, né? Para que Deus tenha misericórdia e consiga levar essas almas mais rápido para o céu, entende? Porque elas já são do céu mesmo, então, para que possa se encurtar. Não é? Então é uma data mística, tá? E é uma data também que a igreja nos convida a pensar na morte, né? Pensar nas pessoas, né? Que fizeram parte da nossa vida e que morreram, né? Os nossos falecidos, pensar na sua memória, tá um tempo voltado para essas pessoas, tá? Em oração, claro. E é um tempo da gente pensar na própria morte, não é? Então é um dia propício para que a gente pense na nossa própria morte, porque infelizmente a gente, ser humano, a gente tem a tendência de não pensar que a gente vai morrer, não é? Em pensar a vida como se fosse só isso aqui. E por isso que a gente sofre tanto, né? Por isso que a gente se amargura tanto. Ou então ao contrário, por isso que a gente busca tantos prazeres, né? E que acaba levando até algum sofrimento, né? Se você vive buscando só prazeres, com certeza você vai ter um sofrimento aí na alma, tá? Então, quer dizer, é um dia que a igreja nos convida a olhar para a nossa morte, não é? Entender que um dia a gente vai morrer e tentar pensar a nossa vida de uma forma, conduzir a nossa vida de uma forma em que a gente possa ter uma boa morte, não é? E o que é ter uma boa morte para o cristão, para quem acredita em vida eterna e numa espiritualidade? Ter uma boa morte é justamente morrer para chegar ao céu, para estar junto com Deus, não é? Então, quer dizer, isso é ter uma boa morte, é levar uma vida aqui na Terra em que, assim que eu morra, a eternidade possa se abrir para mim de forma plena e de forma bondosa e amorosa, para que eu possa desfrutar o céu, não é? Porque essa vida aqui é só um pedacinho, né? A eternidade é a eternidade, tá? Bom, mas vamos lá, eu fiz essa introdução aqui só para falar que nós estamos voltados essa semana aqui para coisas místicas, né? Para coisas espirituais. E vamos tentar trazer, né? Eu não sou teólogo, eu não sou pastor, eu não sou padre, o meu objetivo aqui não é ficar pregando, tá? O meu objetivo é trazer esse tema para o nosso assunto aqui,
para o assunto que eu estou disposto a falar aqui, que é dependência química e alcoolismo, tá? Então a gente vai trazer para esse assunto, tá? Então, não vou ficar aqui explicando novamente aquela questão de cura, não cura, tem controle, não tem controle, doença, não é doença, como que faz, atende por médico, por psicólogo. Não vou ficar explicando. Vou focar aqui no tema espiritualidade e vou ser muito breve aqui. Sabe como diz assim, ó? O papo é reto, eu vou dar o papo. E esse aqui é o papo, entendeu? Então presta atenção aqui, ó. Eu estou envolvido com esse negócio de recuperação de dependência química e alcoolismo há pelo menos 20 anos da minha vida, um pouco mais, tá? E trabalhando com isso de forma profissional, trabalhando aqui em parceria com clínicas, há pelo menos uns 8 anos da minha vida, tá? E aqui o papo é reto, tá? Eu vou dizer para vocês assim, ó. Tá chegando umas mensagens aqui. Perdi o foco. Mas vamos lá. O papo é reto aqui. As pessoas que realmente conseguem se consolidar, ter uma vida sólida em recuperação, são as pessoas que vão por esse caminho da espiritualidade. E não é qualquer espiritualidade, é espiritualidade cristã, seja católica ou seja evangélico. Então, quando a gente olha para as pessoas que a gente conhece em recuperação, o que a gente percebe? É que a maioria das pessoas, e não é a maioria assim que o número está equiparado, é a esmagadora maioria das pessoas que conseguem entrar em recuperação e ter uma vida sólida, são as pessoas que seguem por esse caminho da espiritualidade cristã, entende? Tem tratamento, inclusive eu trabalho aqui, vocês vão ver, tem um monte de vídeo meu aí explicando de tratamento, falando de clínica, falando de internação involuntária, trabalho com isso, vivo disso, ganho dinheiro com isso, minha vida é isso aí, entendeu? Eu trabalho com isso, mas a verdade é essa daí, entendeu? As pessoas que têm uma recuperação sólida, são as pessoas que vão pelo caminho da espiritualidade cristã, seja católico ou seja evangélico, entende? A esmagadora maioria. E eu tô falando de ter uma vida sólida, né? Não é aquela pessoa que vive capengando na vida, é uma pessoa que constrói uma vida, entende? Uma vida em recuperação. E uma vida em recuperação não é parar de usar drogas somente. Uma vida em recuperação é você realmente construir uma vida, construir uma família, ter suas responsabilidades, ajudar na sua família, servir na sociedade, servir na sua comunidade, servir na sua igreja. É você realmente ter uma vida sólida e se tornar uma pessoa útil, entende? Porque o dependente químico, quando ele está em uso de drogas, ou vamos dizer assim, ó, quando ele não abraçou a fé cristã, ele é um peso morto, ele é um inútil. As pessoas precisam ficar carregando ele no colo, precisam ficar carregando ele nas costas. Agora, quando ele realmente, de fato, abraça a fé cristã, aí sim ele passa a ser uma pessoa útil e fazer diferença na vida da sociedade em geral, principalmente da sua família, e, consequentemente, ter uma vida diferente para si mesmo, né? Conseguir encontrar, vamos dizer assim, a felicidade, o sentido da vida. E esse encontro, essa felicidade, esse caminho, só pode ser encontrado em Jesus Cristo, entende? E talvez alguém possa olhar aqui esse vídeo e falar assim, não, mas eu conheço fulano que não vai para a igreja e tá bem. Eu também conheço. Eu estou falando de questão de quantidade de pessoas. Porque assim, ó, eu estou falando de regra. Qual que é a regra para nós? Qual que é a regra? É que quem vai por esse caminho de espiritualidade normalmente consegue ficar bem, entende? Normalmente consegue ficar bem. Tem exceção de gente que foi por esse caminho e conseguiu também? Claro que tem, claro que tem. Porém, estamos falando de exceção. Nós não podemos tomar a exceção como regra. A regra é que consegue se dar muito bem quem vai pelo caminho de Jesus Cristo. E existem alguns motivos para isso. Vamos colocar aqui o motivo racional. O motivo racional é que, para você entrar em recuperação,
seja cristão ou não, seja no caminho de atendimento somente médico, somente psicológico, somente terapêutico, vamos dizer que você não queira nada de espiritualidade. Você precisa fazer o quê? Você precisa mudar totalmente a sua vida. É isso que vai aprender a pessoa que for por uma clínica. Você precisa mudar a sua vida totalmente, entende? Mudar os locais que frequenta, mudar os amigos que anda, mudar os horários, mudar os hábitos, mudar os defeitos de caráter, mudar o pensamento, mudar a rotina. É preciso uma mudança quase que completa de vida para uma pessoa conseguir abandonar o vício de álcool e drogas. Isso sem espiritualidade, né? Tem gente que consegue, sim, aquilo que a gente falou, a questão da exceção. Tem pessoas que têm uma força de vontade tão grande, uma força interna tão grande, que vai lá e consegue e faz, tá? Existem essas pessoas, só que são a minoria da minoria da minoria que fazem isso sem Deus, sem espiritualidade, entende? Mas mesmo sem espiritualidade, é isso que ele tem que fazer. E o que propõe as religiões cristãs? Não é justamente isso, a conversão? Quando você vai para uma igreja cristã, seja uma igreja evangélica que prega o evangelho de verdade, né, e não aquele negócio mágico que você vai lá e vai sair daqui curado, a igreja evangélica que prega a salvação no nome de Jesus Cristo, ela tá te pregando conversão, ela tá dizendo que você tem que se converter. E não está totalmente de acordo com aquilo que os profissionais estão falando, que você tem que mudar de vida. Você vai para uma igreja católica, o que eles estão pregando lá? Você precisa se converter. Então é isso que a religião cristã propõe, conversão, não é? E quando você faz isso estando numa igreja cristã, buscando a ajuda de Jesus Cristo, buscando contato com o Espírito Santo, buscando contato em oração, aí você consegue fazer aquilo que é necessário, aquilo que é preciso, contando com a graça de Deus. E aí as coisas ficam realmente mais leves, porque aí você deixa de carregar aquele fardo pesado. Jesus diz que o fardo dele é leve, não é? Então, quer dizer, quando você conta com a graça de Deus, as coisas, não é que as coisas ficam mais fáceis, mas as coisas ficam possíveis, porque o Deus, Jesus Cristo, o nosso Deus, o Espírito Santo, ele é o Deus das causas impossíveis, não é? Então, fazer isso com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Jesus, com a ajuda de Deus, as coisas ficam possíveis. Aquilo que é impossível fica possível, entende? Então, quer dizer, é por isso que eu puxei o assunto falando da questão mística. Então é preciso sim buscar a conversão, é preciso sim buscar essa mudança de vida, porém é preciso buscar isso em oração. Em oração, buscando os sacramentos, buscando a comunhão da igreja, buscando estar em comunhão com o povo de Deus e buscando essa oração em comunhão, que é o que pode fazer milagre na vida das pessoas. O que faz milagre é oração, o que faz milagre é fé, ok? Ainda ontem, só para encerrar aqui, contar uma experiência aqui que eu tive ontem, né? E que eu tenho no decorrer aí dessa caminhada. Ontem eu estive numa missa na Pastoral da Sobriedade, né? Para quem não sabe, a Pastoral da Sobriedade é um movimento, é uma pastoral, um movimento católico, né? Ele funciona dentro da Igreja Católica, que ele é voltado somente para pessoas com vícios, né? Com problema de dependências, né? O principal é dependência química e alcoolismo, mas a igreja acolhe também outras dependências. Mas o foco do trabalho é dependência química e alcoolismo, tá? Então, assim, ó, eu estive ontem nessa missa e eu participo da Pastoral da Sobriedade há anos já na minha vida, né? Estou um pouco afastado hoje, porém sou agente da pastoral, sou formado agente da pastoral, mas frequentei durante anos aqui a pastoral. Na Pastoral da Sobriedade, olha só, eu trabalho com dependência química e alcoolismo, trabalho junto com clínicas, tá? Trabalho profissional, com médico, com psicólogo, com terapeuta, e a gente vê até um certo resultado com isso, sim, tá? Porém, aonde a gente consegue ver de fato
pessoas transformadas como um milagre é na pastoral da sobriedade, é na igreja, entende? Não estou dizendo que as pessoas que passam por clínica não experimentam uma vida diferente, não. Experimentam, mas normalmente as pessoas passam por clínica e depois buscam a espiritualidade. Depois que passaram pelo tratamento na clínica, vão atrás da espiritualidade. Até porque, tem um marimbondo aqui, até porque na clínica é proposto isso, não é? Mas assim, ó, na pastoral da sobriedade, a gente tem a graça de ver milagres acontecendo com pessoas que nem precisam passar por uma internação, entende? Pessoas que começam a frequentar a pastoral da sobriedade, e isso que é uma reunião por semana, hein? E começam a frequentar e ali entram em oração, entram no propósito, como que eu posso dizer assim, assumem o compromisso de estar ali toda semana e ali conseguem ter as suas vidas restauradas, entende? E assim, ó, nós que participamos, tô com medo do marimbondo aqui, nós que participamos, da pastoral da sobriedade, o marimbondo não vai me atrapalhar. Nós que participamos da pastoral da sobriedade, estamos acostumados a ver milagres acontecendo, a ver pessoas sendo restauradas de dependência química e alcoolismo, sem nem precisar de uma internação. Nós estamos acostumados, é rotina para nós da pastoral da sobriedade, vermos pessoas sendo restauradas de dependência química e alcoolismo, sem nem mesmo precisar de uma internação. Entende? Sem nem mesmo precisar de uma ajuda profissional, sem nem mesmo precisar de ajuda de médico, psicólogo ou terapeuta. Não estou dizendo que ninguém precisa, não é isso. Inclusive eu trabalho com isso, tá? Tem pessoas que precisam iniciar assim mesmo, entende? Só que a gente está acostumado a ver Jesus restaurando pessoas na pastoral da sobriedade. É comum pra gente. Então assim, ó, se você que está me ouvindo aqui, se você é um dependente químico e você tá, por algum motivo, você está tendo contato com esse vídeo aqui, você quer ficar bem, você tem o desejo de ficar bem e você não está afim de ir para um tratamento, não está afim de internação, eu vou te fazer essa proposta, esse desafio. Procura uma igreja católica aí perto de você, qualquer igreja, pastoral tem no Brasil inteiro. Procura uma igreja católica aí perto de você e pergunta aonde que tem a pastoral da sobriedade. Eles vão te indicar. Vai lá e começa a frequentar. Só isso. Começa a fazer o que é proposto, entende? Começa a fazer o que é sugerido. Se você é mãe também de um dependente químico, se você é parente, esposa, mãe, filho, pai, sei lá, e tá vendo esse vídeo aqui, chegou em contato nesse vídeo, e o seu parente não quer buscar a recuperação, não quer ir para o tratamento, e vocês não têm condições, por algum motivo você não consegue levar essa pessoa para um tratamento profissional, procura uma pastoral da sobriedade, vá numa igreja católica perto de você e pergunta onde que é a pastoral da sobriedade e começa a frequentar. Porque esse milagre aqui a gente está acostumado a ver também, de mãe que começa a ir na pastoral e fica indo lá meses, às vezes anos, e através da oração e do trabalho da pastoral da sobriedade que vai sendo feito na vida desse familiar que vem buscando, a pessoa às vezes demora um pouquinho, mas consegue vir também para a recuperação, consegue ser restaurada, entende? Então assim, ó, Jesus Cristo vem salvando vidas, não é? A igreja vem salvando vidas através de pessoas que se dispõem a levar essa mensagem, entende? Então, estamos nessa semana mística, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Esse tipo de pregação religiosa não vai ser comum aqui, tá? O meu intuito não é esse aqui, minha divulgação é outra, tá? Mas é o que a gente vem experimentando, é o que a gente vê que funciona, ok? Então, obrigado pela atenção aí de quem ficou até o final e valeu!